meu nome é Francisco Lopes, eu sou professor do Colegiado de Fisioterapia da UPE, Campus Petrolina, e a convite da TV Caatinga eu vou falar um pouco sobre cuidados que podemos ter considerando a ergonomia durante o home office ou o trabalho em casa. Então serão dadas algumas dicas e sugestões a partir de 3 pontos norteadores. O primeiro ponto diz respeito aos ajustes ergonômicos. Algumas pessoas têm em casa um escritório, com uma mesa adequada e uma cadeira com altura regulável. Já outras pessoas estão trabalhando em locais improvisados, como por exemplo a mesa de jantar, que normalmente é mais alta do que uma mesa de escritório. Independente de você ter ou não o mobiliário adequado, a primeira sugestão é fazer o ajuste da altura da cadeira a partir da altura dos cotovelos. Imagine que você está com o cotovelo dobrado a mais ou menos 90 graus e nessa posição você deve ser capaz de apoiar os seus punhos na mesa. Caso você não tenha uma cadeira com altura regulável, você pode utilizar algum apoio, como almofadas ou travesseiros, para que você fique um pouco mais alto e ao mesmo tempo confortável. Depois de fazer esse ajuste, algumas pessoas não vão conseguir apoiar os pés por completo no chão. Para essas pessoas, também é sugerido um apoio para pés. Pode ser um banquinho, uma caixa, resmas de papel, de forma que enquanto você trabalha sentado, você esteja com os pés apoiados. Uma terceira sugestão é sobre a altura do monitor, e para aí a gente tem duas situações. A primeira situação é aquelas pessoas que têm um computador convencional, com monitor, CPU, teclado, mouse, tudo separado, ou aquelas pessoas que trabalham com notebook, mas utilizam um monitor externo. Então a altura do monitor é sugerida que esteja a nível dos olhos, de forma que os olhos estejam alinhados com a borda superior do monitor. Caso você não tenha um monitor com altura ajustável, você também pode usar livros, resma de papel, uma caixa para ajustar a altura do seu monitor. Já a segunda situação são para aquelas pessoas que trabalham diretamente com notebook. Então, nesse caso, o notebook precisa estar completamente apoiado em cima da mesa e é necessário você encontrar uma inclinação de tela que favoreça uma visualização boa do material que você está trabalhando e, ao mesmo tempo, não permita que você fique muito tempo ou com a cabeça muito para frente ou com o pescoço muito tempo dobrado para baixo. É possível que em algum momento do dia você queira trabalhar em algum outro local da casa, como, por exemplo, no seu sofá ou na sua cama. Então, para essas situações, é recomendado que você utilize algum apoio para colocar o seu tablet ou o seu computador, de forma que ele fique posicionado um pouco mais alto do que ele ficaria se ele estivesse diretamente no seu colo. Isso vai fazer com que diminua possíveis sobrecargas na região de pescoço e ombros. É muito comum a gente encontrar na internet diversas figurinhas mostrando certo e errado de posturas em diferentes situações de trabalho. A gente tem que entender que essas figuras elas não são verdades absolutas. Elas querem dizer, essas figuras ditas como corretas, que na maioria dos casos aquela postura está indicando uma menor sobrecarga durante o trabalho sentado. Então a gente tem que considerar que essas figuras elas podem ser posturas de referência. Você pode começar a trabalhar naquela postura, depois muda sua postura para, por exemplo, uma postura mais relaxada, mas depois de um tempo volta para aquela postura de referência. Caso você trabalhe o dia inteiro naquela postura dita correta, isso não vai impedir que você tenha dores ou desconfortos ao longo do dia. E essas variações de postura que acontecem ao longo do dia, elas são positivas e elas são recomendadas. O segundo ponto norteador diz respeito às pausas. Então, a NR17, a norma reguladora que trata sobre ergonomia, ela recomenda que em situações de trabalho de escritório, para cada 50 minutos trabalhados, tenha-se 10 minutos de repouso. Numa situação de home office ou de trabalho em casa, é possível que essas pausas elas sejam mais flexibilizadas, como por exemplo, a cada 30 minutos trabalhando sentado, você para 5 minutos, ou tentar organizar as suas pausas com alguns afazeres domésticos que você precise fazer, como por exemplo, varrer um cômodo, preparar uma refeição, ajudar uma pessoa na sua casa, ou auxiliar uma criança que você tenha na sua casa. Essas pausas elas são importantes para dar repouso para aquelas estruturas que possam estar sendo sobrecarregadas enquanto você trabalha sentado. Então, durante as pausas, evite continuar sentado, caminhe, levante, faça alguma atividade que vá movimentar articulações que antes não estavam sendo movimentadas e contrair músculos que antes não estavam sendo contraídos. Dessa forma, você vai conseguir dar efetivamente repouso para aquelas estruturas que estavam constantemente sendo trabalhadas enquanto você realizava suas atividades sentado. Uma dica é com relação à água. Utilize esse momento para realmente se levantar e ir até a sua cozinha e tomar uma água, um café ou fazer um lanche.
Muitas vezes a gente deixa a água, ou o café, ou o lanche ao lado do nosso computador. Isso é muito cômodo, mas por outro lado, isso vai fazer com que você fique mais tempo na postura sentada e sem gerar essa variação. Então, deixa aquela garrafinha de água para quando você tiver uma reunião, uma videoconferência, que você sabe que vai precisar ficar mais tempo na frente do computador, ou que você não vai poder se ausentar daquele local onde você está. Mas, se não for nesse caso, realmente se levante, vá até a sua cozinha, beba água, um café, para gerar um pouco de variação na sua postura ao longo do dia. E o terceiro e último ponto norteador está relacionado aos exercícios. O que é que a gente pode fazer durante esse período de home office para prevenir que dores ou desconfortos aconteçam, ou se essas dores e desconfortos já estejam acontecendo, o que é que a gente pode fazer para minimizar, para dar algum alívio? É muito comum a gente ter algumas recomendações de fazer alongamentos durante o período de trabalho. Esses alongamentos eles não vão te fazer mal e eles podem até te dar alguma sensação de alívio imediatamente após você realizar esses alongamentos. Mas os estudos eles apontam que esses alongamentos feitos isoladamente, eles não têm a capacidade de a longo prazo serem realmente protetores, promoverem uma prevenção para que essas dores, desconfortos ou possíveis lesões aconteçam. O que os estudos apontam como melhor evidência para a prevenção desses desconfortos musculoesqueléticos é realmente a realização de exercícios resistidos, aqueles exercícios que vão promover ganho de força. E esses ganhos de força, eles não têm que estar limitados só, por exemplo, para as regiões de pescoço, ombros e punhos, que são 3 regiões que existem muito comumente queixas de dores e desconfortos. Esse fortalecimento ele precisa acontecer no corpo todo, também no tronco e também nos membros inferiores. Hoje em dia a gente tem uma diversidade de aplicativos que podem ser utilizados, dando orientações de como fazer exercícios em casa. A gente também tem vários vídeos disponíveis na internet que dão esses tipos de recomendações. O ideal é que, para que esses exercícios sejam feitos de uma forma segura, você entre em contato ou com um profissional da educação física ou com um fisioterapeuta da sua confiança, para que eles possam fazer a recomendação de exercícios e atividades físicas, considerando a sua atual situação de saúde, possíveis limitações que você venha a ter, bem como os recursos e o espaço que você tem em casa. Assim a gente consegue garantir que esses exercícios vão ser feitos de forma adequada e segura. Então eu agradeço o convite da TV Caatinga e espero que essas dicas e sugestões venham a ser úteis para vocês que estão nos assistindo.